Números capítulo 1, versículo 1. Eu uso a versão ARC Almeida Revista e Corrigida, mas acho que o sentido é o mesmo. Olha o que diz aqui, irmãos. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto do... Vou repetir para você guardar isso na sua mente. Falou mais o Senhor. A quem é que estava falando? A quem? Então, irmão, Deus não fala com a parede. Tudo que Ele fala tem uma direção. Amém? Nesse exato momento, Deus falou com Moisés. Hoje Ele está falando com você. Falou mais o Senhor a Moisés. Aonde? Porque todo lugar que Deus fala tem um lugar para Ele falar também. Amém? Nessa noite Deus está falando aonde? Na Reobote. É com você, mas é na Reobote. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto do... Tinha uma geografia, que era o Sinai. Hoje estamos na cidade de Framingham. Na tenda da congregação. No primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo. Então, irmãos, já era 2 anos após a saída do povo do Egito. Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo varão, cabeça por cabeça. Da idade de 20 anos para cima, todos os que saem à guerra em Israel, a estes contarei segundo os seus exércitos, tu e Arão. Estará convosco de cada tribo um homem que seja a cabeça da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que estarão convosco. Então é muito nome, eu não quero falar com você para a gente ganhar tempo, tá bom? Poder se assentar. Queridos, quando eu li esse texto eu fiquei uau, porque nós temos uma ótica muito errada a respeito do deserto. Se eu levantar aqui uma pergunta nessa noite a vocês e perguntar, quem é que gosta de passar pelo deserto? Ninguém vai levantar a mão. Porque nós olhamos para o deserto, preste atenção, porque eu vou ser bem rápido, eu vou só gastar 30 minutos e quero orar por você. Se nós olharmos para o deserto, a gente só vai enxergar as dificuldades que ele carrega, sim ou não? Deserto é quente durante o dia, deserto tem escassez de água, deserto tem escassez de alimento, deserto à noite promove muito frio, no deserto existem muitas serpentes, no deserto existem muitos escorpiões, no deserto existem muitas dificuldades que talvez o homem não gosta de suportar ou não gosta de se permitir viver. Nós temos que entender isso, está no nosso DNA, nós somos treinados, irmãos, para vivermos bem, para sermos só felizes, para estarmos em abundância, para queremos ser ricos. Você não estuda porque quer ser pobre, você estuda porque quer enriquecer, sim ou não? Você vai para uma faculdade porque você não quer ficar burro, você quer ficar inteligente, você quer crescer. Você casa não é porque você agora quer compartilhar a vida com alguém, é porque você cansou de viver sozinho. E você agora vai depositar a sua solidão no outro. Você tem filho porque você deseja cuidar de alguém. Você quer experimentar agora cuidar e não ser mais cuidado. Então, irmãos, nós sempre estaremos buscando um sentido na vida. E esse sentido que nós buscamos na vida sempre vai tender a coisas que são boas para nós. Ninguém aqui quer buscar sentido na vida em algo ruim. Preste atenção que você vai entender o que eu quero pregar para você. Então, quando nos deparamos com a palavra deserto, e quando a gente enxerga todas essas adversidades que o deserto tem, com certeza, se Deus perguntasse para nós, aqui estão 2 caminhos. O caminho da direita dá para um oásis, o caminho da esquerda dá para um deserto. Que caminho você escolheria? Com certeza, a nossa resposta seria o oásis. Por quê? O oásis tem belas palmeiras, tem sombra, o oásis tem abundância de água, o oásis tem abundância de alimento, o oásis tem descanso. Já o deserto não. O deserto, na nossa visão, ele é desgastante. Ele nos desgasta, ele nos cansa. Só que eu queria nessa noite talvez mudar a sua ótica a respeito dos desertos que Deus permite você viver. Talvez o seu deserto é financeiro, talvez o seu deserto é familiar, talvez o seu deserto é espiritual, talvez o seu deserto é emocional, mas não importa qual seja o seu deserto nessa noite. Deus não fez o deserto para morrermos nele. Deus fez o deserto para atravessarmos ele. Olhe para alguém que está perto de você, bem bonito e bem cheiroso, e diga assim: meu irmão, você se enganou quando você achou que ia morrer naquele deserto.
Deserto foi feito para que eu atravesse ele. Perceba que a Bíblia nos traz uma ótica de que o deserto sempre é um lugar de conjunção. Wallace, o que é isso? O deserto é um lugar que nos liga de um lugar a outro. Você, irmão, não vai conseguir chegar em Canaã, desfrutar do leite do mel, entrar na terra da promessa, sem antes sair do Egito e passar pelo deserto. O deserto é o lugar da conjunção. O deserto é o lugar da união. O deserto é o lugar do treinamento. O deserto é o lugar da preparação. E é por isso que você não pode desviar dele. Você precisa atravessar ele. Vocês estão comigo aqui nessa noite? Então, queridos, o livro dos Números, na verdade essa tradução que nós temos em português é uma tradução errada. Porque quando lemos a Torá, o título do livro dos Números é Ber Midbar, que quer dizer em deserto. Alguns transliteram Bar Midbar, que quer dizer no deserto, mas não é Bar Midbar, é Ber Midbar, que quer dizer em deserto. Então, esse texto do versículo 1 que nós lemos aqui, ó, falou mais o Senhor a Moisés em deserto do Sinai, Ber Midbar, Adonai Ber Midbai, Adonai Ber Midbai Irchinai. Então quer dizer, Deus falou em deserto com Moisés no Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo, o texto diz no original, e falou Deus em deserto, e não no deserto. Quando eu li isso aqui, eu disse, uau, Deus não estava falando de uma geografia, pastor. Deus estava falando de uma condição. Não é Bar Midbar, não é no deserto, mas é Ber Midbar, é em deserto. Wallace, o que é que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que você até está pensando que está no deserto, mas Deus está falando com você, você não está no deserto, você está em deserto. Não é uma geografia, é uma condição, é algo que você está vivendo agora. Ber Midbar, Deus está falando comigo em deserto. Por quê? Porque Deus sabe que o meu deserto não é eterno. O eterno não criou o meu deserto para que eu passe eternamente nele. O eterno criou o meu deserto e me colocou ali para que eu passe por ele e ganhe autoridade no deserto que ele me colocou. Então vamos mudar essa linguagem, vamos dizer assim, eu não estou no deserto. Vamos falar, diga, eu não estou no deserto. Está fraco, você não comeu cuscuz nessa noite. Diga, eu não estou no deserto. Eu estou... no deserto. Você está passando pelo deserto. E quando, irmãos, a gente muda essa ótica, por favor, prestando atenção. Quando a gente muda essa ótica, de que o deserto não é o meu estágio final, mas pode ser o começo de uma grande história de Deus para a minha vida, a gente começa a enxergar o deserto não mais com maus olhos, mas com bons olhos. Porque, irmãos, eu aprendi na Bíblia que o deserto é um lugar perfeito para Deus nos ensinar grandes coisas. Às vezes a gente olha para o nosso deserto e a gente acha que o nosso deserto é como o deserto da Judeia e o deserto da Negev em Israel. Você sabia, irmãos, que em Israel o lugar que mais recebe turistas todo ano são esses dois desertos? A gente acha que é Tel Aviv, por ser uma cidade futurística. A gente acha que é Jerusalém, por ser uma cidade antiga de muita história. A gente acha que talvez é Eilá, porque é uma cidade de praia. Mas não, o lugar mais visitado em Israel são esses dois desertos que compõem mais da metade do território dessa nação. E aí, queridos, talvez você está passando por um deserto e às vezes aparecem muitos turistas para observar o deserto que você está passando. E você olha para o seu deserto e diz assim, meu Deus, esse deserto não tem como frutificar nada, esse deserto não tem como crescer nada, esse deserto não tem como mudar nada, esse deserto não tem como melhorar nada. Mas tem gente que está olhando para o seu deserto e enxergando beleza nele. Guilherme, pode abrir mais um pouquinho o retorno aqui, por favor? Então, irmãos, você precisa mudar a sua ótica do seu deserto.
Talvez você está olhando para ele falando assim, é o meu fim. Deus está dizendo, não, é o começo. E tem gente olhando para o seu deserto e vendo beleza nele. Tem gente que talvez está olhando para o seu deserto falando assim, rapaz, esse deserto para ele é tão difícil, mas esse deserto para mim é tão bonito. Olha a beleza desse Mar Morto. Você sabia que o Mar Morto está no deserto? Olha a beleza dessas tamargueiras que estão crescendo à beira do Mar Morto. Você sabia que elas crescem no deserto? E é uma das especiarias mais caras do mundo. E você está olhando para o Mar Morto e está falando assim, é só morto. Alguém está olhando para o seu Mar Morto dizendo assim, tem um carvão lá nas profundezas desse rio que melhora a pele, que melhora a vida. Sabe? É tão interessante, a gente deita naquele mar e boia. Eu nunca vi isso em lugar nenhum do mundo. Mas você está enxergando o seu deserto como o fim da sua vida. E tem gente enxergando beleza nele. Você tem que entender, irmãos, que deserto é um cenário que Deus promove para Ele manifestar a sua glória na sua vida. Sabe por que Deus permite o deserto? Porque Deus sabe que no deserto Ele se torna o nosso último recurso e único recurso. Irmãos, quando as coisas começarem a dar errado e faltar gente para resolver o teu problema, é porque Deus está chegando para trazer a solução. Você tem que entender que Deus permite o deserto para que você desarme das suas condições humanas, daquilo que está no seu coração, daquilo que você pensava que ia acontecer e não vai acontecer, para que você olhe para Ele e diga, Senhor, a minha dependência está em Ti, o meu coração está em Ti, eu estou até em deserto, mas eu estou confiando que eu vou sair dele, que eu vou passar por ele, que eu vou vencer nele, a Tua mão vai me ajudar. Permite, você não está no deserto, você está em deserto. É uma condição atemporal, não uma condição de lugar. Oh, aleluia, Deus está falando hoje. Você pode estar passando por uma situação que você não controla, mas amanhã, quando você chegar em Canaã, você não vai lembrar mais do que você enfrentou. Se eu te perguntar aqui sobre desertos que você venceu 3 anos atrás, talvez você nem lembre mais deles. Sim ou não? Talvez ontem aconteceu uma situação que te causou tanta dor, mas hoje você não lembra mais. Irmãos, a glória de Canaã, o desfrutar a promessa de Deus, nos faz esquecer da dor do processo, da dor do deserto, da dor do Egito, da dor do passado. É por isso que quem vive no futuro não se incomoda com o deserto do presente. A gente vai passando pelo deserto entendendo que aquela não é nossa geografia. A gente vai passando por aquele ambiente dizendo, não, maior é o que o Senhor tem depois do deserto. Eu não posso me prender ao deserto, porque maior é o que o deserto vai me trazer. Vocês estão comigo aqui nessa noite? Aleluia. Então, irmãos, a primeira coisa que Deus nos ensina no deserto é isso aqui que aconteceu com Moisés e esse povo. Moisés estava em deserto, na tenda da congregação, no primeiro dia do 2º mês, no 2º ano da sua saída da terra do Egito, dizendo: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo varão, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os que saem a guerra. Deus estava falando sobre guerreiros. Você vai entender o que eu quero trazer para você. A estes contarei segundo os seus exércitos, tu e Arão. Foi esse momento aqui que Deus levantou o líder de cada tribo em Israel. E olha, o que Deus falou para Moisés em deserto não foi direcionado a pessoas comuns. Não foi direcionado a homens normais, não foi direcionado a pessoas fracas, a pessoas que não estavam dispostas a enfrentar o deserto que eles estavam passando. A palavra de Deus através de Moisés foi liberada para guerreiros, para homens fortes, para homens que se destacavam, para homens que se levantavam e diziam: olha, Moisés, eu sei que a gente está em deserto, mas vai passar, conta comigo, eu estou do teu lado, eu vou te ajudar, a gente vai vencer, não importa qual inimigo se levante, a gente vai chegar ao lugar que Deus disse. Sabe por quê, irmãos? Nós aprendemos, a primeira coisa que aprendemos com o deserto nessa noite: deserto não é lugar para indefeso morrer. Deserto é lugar de Deus treinar guerreiro. Deserto é lugar de Deus levantar gente forte, irmão. Deserto é lugar de Deus levantar liderança. Deserto é lugar de Deus levantar gente que vai pegar o escudo, vai pegar a espada, vai se armar para a guerra e vai dizer: eu não vou mais aceitar a situação, eu preciso guerrear.
Quem aqui já venceu um deserto? Levante a mão. Só foi eu que venci, irmãos? Quem aqui já venceu um deserto? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você passar por um deserto igual a esse, você já vai estar treinado para passar por ele, sim ou não? Sim ou não? Quando ele chegar, você vai dizer assim: isso é... venci um pior do que esse, isso aí é mole demais. E agora você tem autoridade para falar sobre... Talvez hoje você está aí na nave da igreja, passando por um deserto. Mas é Deus dizendo para você: eu estou tirando você do campo, sabe? Da indefesibilidade, de ser alguém que só reclama da prova, de ser alguém que só se protege em vez de atacar, de ser alguém que só para e diz assim: eu não sei como lidar com a situação. Você está passando aí por esse deserto na nave, porque quando você vencer isso, Deus vai te trazer para cá, e você vai ensinar outros a se tornarem guerreiros como você. Você vai ter autoridade para dizer: olha, meu filho, esse deserto é até escaldante, é até difícil, é doloroso, mas eu passei por um pinhão, e você vai passar também. Deserto é lugar de treinamento de cabeça, irmãos. Para cada pessoa com um chamado grande, Deus dá um deserto grande. Estou nem na metade que eu quero pregar, me ajuda aqui, Senhor. Deus só dá um deserto grande para quem tem um chamado grande. Talvez você está dizendo: Senhor, o meu deserto está demorado, está acontecendo duas coisas: ou o seu chamado é grande demais, ou você ainda não entendeu por que Deus te colocou nesse deserto. Diga amém. Oh, glória. Então a primeira coisa que nós aprendemos é isso com esse texto: deserto não é lugar de indefeso morrer, deserto é lugar de Deus treinar guerreiro. Segundo, que a nossa única dependência no deserto vem dele. Irmãos, você já percebeu que os desertos da vida são os lugares que nós não conseguimos contar para ninguém? Sim ou não? Quando a gente está no deserto, eu não sou casado, mas vou casar. Diga amém, irmão. Mas se você é casado ou é casado, você está passando por um deserto, e nas noites mais frias do seu deserto, você olha para aquela, eu vou falar múmia, mas eu vou falar marido e esposa. Você olha para ela esperando que ele te ajude, que ele console você no deserto, que ele te ajude a enfrentar aquilo ali. Sua alma está sendo consumida por dentro, e você olha para aquela pessoa roncando e babando, e você diz: meu Deus, o que está acontecendo com esse deserto? E de repente, não sei se você já sentiu, irmão, mas eu já senti. Como eu não sou casado, eu sempre dormi sozinho na minha cama. E eu já senti quando o Espírito vinha até mim, pastora Ruth, e começava a me refrigerar no deserto que eu estava enfrentando. E quando eu não tinha ouvidos para me ouvir, a voz do Espírito Santo dizia: eu estou aqui, fala, eu vou interceder por você, eu vou te ajudar, eu vou te sustentar. Ô irmão, talvez você tenha muitas cordas de dependência, talvez você tenha um plano B e um plano C, mas no deserto a gente tem que abandonar todos os planos para viver o plano A. No deserto a gente fica com aquilo que Deus falou. No deserto a gente obedece, porque não existe outro caminho fora da obediência para passarmos por ele. A gente olha para o céu e diz: Senhor, estou num deserto, estou em deserto. Não tem comida, se a provisão não vir como maná dos céus, você não come. Senhor, queremos água, estamos no deserto. Se não aparecer sobrenaturalmente um oásis para você tomar água, você não bebe. Senhor, estamos com calor. Se não aparecer uma nuvem sobre você para refrescar você durante o dia, você não consegue suportar. Senhor, estamos com frio. Se não aparecer uma coluna de fogo sobrenaturalmente para te aquecer, você não consegue suportar. Senhor, nossas sandálias estão gastando. Se as suas sandálias não se gastarem por 40 anos, você não consegue suportar, porque o deserto é muito quente e sem sandália você não consegue pisar nele. Senhor, estamos com as roupas gastas, não temos muita água para tomar banho. Se o Senhor não fazer com que as suas vestes não se gastem por 40 anos, você não vai conseguir suportar o odor que as suas vestes teriam por 40 anos. Por isso que o deserto
deserto é o lugar que nós não temos nenhum recurso a não ser Deus. Por isso que o deserto é o único lugar onde os nossos planos dão errado e nós só conseguimos viver o plano que Ele tem para nós. Pastor Bruno, o senhor queria ser pastor? Seja sincero. Nem queria ser crente. Quanto mais pastor. Talvez tem gente aqui que pastor Roberto fez direito, só queria ser pregadora. Queria ser advogada, promotora. Quem aqui tinha tantos planos antes de vir para a América? Hã? Pastor Mário tem um plano de casar, não conseguiu, irmãos. Ele ficou com o plano A, que foi o plano de Deus. Você está entendendo que o deserto é um encurralar de Deus que não é ruim, é bom? Porque talvez se você tivesse seguido o plano B e o plano C, você nunca teria vivido o plano A. E é por isso que Deus te encurralou para que você dependesse dele nesse deserto. Outra coisa que nós aprendemos com o deserto é de que nós não morremos nele. Ele é o recomeço de uma nova história. O problema é que a gente não consegue ter essa ótica. Perceba, irmãos, escuta isso aqui. O povo passou 412 anos no Egito, sem reclamar, sem murmurar, trabalhando escravo sem receber, tomando água contaminada do rio Nilo. É tanto que Deus teve assim que ele saiu do Egito, Deus teve que levar ele para as águas de Mara, que eram amargas, para curar os vermes da barriga. Sem comida boa para se alimentar, sem moradia boa para viver. Mas quando Deus os liberta e coloca eles nessa rota do deserto, que era a única rota que poderia os levar seguramente, a Bíblia diz, até Canaã, que era a terra da promessa, o povo começa a murmurar. O povo começa a reclamar. Eu escrevi isso aqui, Deus me inspirou, eu coloquei assim: o deserto é bem menor do que o seu Egito. Mude a ótica. A Torá diz que Deus guiou o seu povo do deserto e tirou o seu povo da casa da servidão. Aí eu coloquei aqui, ó, o problema é que a gente quer servir no Egito e não quer desfrutar da provisão no deserto. Irmão, a gente prefere estar servindo escravamente no Egito do que comer maná do deserto, do que tomar água de fonte no deserto, do que viver debaixo da nuvem no deserto, do que viver debaixo da coluna de fogo no deserto. A gente prefere estar nas mãos de alguém que nos oprime do que da liberdade de desfrutar do que Deus tem para nós. E eu vim aqui dizer para você, meu irmão, você já rompeu os 412 anos do Egito. 40 anos de deserto não é nada para o que você passou. Levante essa cabeça, prossiga, porque Deus vai te guiar. Eu acho lindo que a Torá diz assim, ó, Ananakavó. Não era qualquer nuvem, era a nuvem de glória. Irmãos, existia GPS naquele tempo? Não. Sabe como Deus guiou o seu povo? E aí eu entendo, quando a Bíblia fala assim, ó, e guiou Deus o seu povo no deserto. Aquilo ali é Berehai Evoder Revechá, Bonerê Ananakavó. Deus guiou o seu povo e os direcionou através da nuvem de glória. Moisés, nós não sabemos como entrar na terra da promessa, segue a nuvem. Nós não sabemos como entrar, segue a nuvem. E de noite, quando a nuvem foi embora, segue a coluna. Mas sem direção no deserto, vocês não ficam. Você está sem visão e sem direção no Egito, mas no deserto não, irmão. Ei, Deus nunca vai tirar a direção de você de um lugar que Ele te colocou. Se foi Ele que te colocou ali, a direção acompanha. Se foi Ele que te plantou ali, Ele não vai te deixar perdido. Ele vai te falar, Ele vai te dizer o que fazer. Ele não vai te deixar enganado. Posso ouvir um amém? Aí você está dizendo, Deus, estou passando pelo deserto e não estou recebendo direção. É porque na verdade você está no deserto que Deus não te colocou. Porque no deserto que Deus coloca, Ele direciona. Repita isso comigo, diga, no deserto que Deus coloca, Ele direciona. Existe uma outra palavra hebraica que eu amo também, chamada Kadima. Deus falou isso para Moisés. Deus falou isso para Moisés. No dia que eles estavam na fonte das águas de Mara, e eles viram as fontes de Elim, que eram águas doces, à frente das fontes das águas de Mara, do rio das águas de Mara. E
Deus falou para ele, disse assim: Moisés, não se prenda às águas amargas desse lugar. Tem fontes doces lá na frente. Cadima. Sabe o que quer dizer cadima? Seguir em frente. Irmãos, não existe visão retrógrada no deserto. No deserto, Deus sempre vai olhar para nós e vai gritar: cadima! Deus vai dizer sempre: siga em frente! Deus vai dizer sempre: não olhe para trás! Deus vai dizer sempre: não retroceda! Oh, meu Pai, Deus está aqui nessa noite. O problema é que você está sofrendo pelo deserto agora, e você não sabe, você não tem a revelação de o que isso acontece agora não pode impedir o peso da glória que está sobre o nosso futuro. E você começa a olhar para o deserto e falar assim: eu estou no deserto agora, eu vou morrer nele, eu vou ser enterrado aqui. E Deus está dizendo: vai não, o deserto é a tua aprovação. Quando você for aprovado, você entra na terra que eu te falei e não morre. Sabe qual foi o meu maior deserto da infância? Acho que foi o seu também. Você lembra que a gente estudava o ano todo? Sim ou não? A gente estudava o ano todo. Fazia tarefa, né? Fazia trabalho em grupo, fazia tanta coisa. Na minha escola a gente tinha que toda sexta-feira cantar o hino nacional, e a diretora, que era ruim, levava todos os alunos para falar tabuada. Era duro, irmãos, mas eu venci. E eu parava e pensava assim, eu já criança, eu parava e dizia assim: rapaz, a gente passa o ano todo estudando. Aí no final do ano tem uma tal de prova do final do ano, que era a prova do Natal e do Ano Novo. A gente fazia a prova para ficar livre, para não ir para a recuperação e passar Natal e Ano Novo com a família. E aí o que acontece? Você podia estudar bem o ano todo, mas se você fosse mal na prova do final do ano, você reprovava e tinha que voltar tudo do zero. Sim ou não? Não vou perguntar porque é constrangedor se alguém reprovou aqui. Eu nunca reprovei, mas quase reprovei. Não reprovei, mas quase reprovei. Ensino médio para mim foi uma tortura, mas venci. Então eu olhava e dizia assim: é injusto, porque a gente passa o ano todo estudando, e se a gente estiver nervoso na prova do final do ano e não conseguir passar, a gente volta a repetir todo aquele ano letivo de novo. E aí eu parei e pensei assim: não é injusto não. E aqui eu queria nessa noite fazer uma comparação com aquilo que Jesus viveu em Lucas capítulo 4, versículo 1 ao 13. Irmãos, escute isso aqui e preste bastante atenção. Na verdade, o percurso desse povo no deserto não era de 40 anos. Quem sabe quanto tempo duraria do Egito até Canaã? Os dias de percurso. A Bíblia diz que eram 40 dias. 40 dias. Era para aquele povo passar naquele deserto e chegar na terra da promessa. E aí, irmãos, Lucas capítulo 4, versículo do 1 ao 13, diz que Jesus também passou 40 dias e 40 noites no deserto, sendo levado pelo Espírito de Deus para ser tentado pelo diabo após o seu batismo no Jordão. E aí eu parei e pensei e disse: são situações extremamente iguais. Porque assim como aquele povo deveria passar 40 dias no deserto, Jesus também passou 40 dias no deserto. Mas por que o deserto de Jesus acabou em 40 dias e o do povo, ao invés de acabar em 40 dias, acabou em 40 anos? Sabe por quê? Jesus entendeu para que ele estava ali, e o povo não conseguiu entender o porquê que Deus os colocou no deserto. E todo deserto que eu não entendo por que eu estou nele, eu o aumento, eu o prolongo, eu o alargo. Mas todo deserto que eu entendo para que eu estou nele, eu encurto, eu diminuo, eu saio mais rápido, eu não permaneço nele. Pastor Wallace, por que os meus desertos estão longos? Porque você não entendeu o para que Deus te colocou aí ainda, meu irmão. Tem gente que gosta de bater cabeça no deserto. E olha, aqui que está a chave dessa mensagem nessa noite. Jesus em Lucas capítulo 4 passou por 3 tentações. O povo no deserto só vivia provisão. Olha aqui, vamos para a Bíblia, irmão, isso é tremendo. Versículo 4, a Bíblia diz assim, ó: e teve fome
Jesus sentiu fome. E o diabo olhou para ele e disse assim: você está com fome? Então, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra que está nos teus pés em pão e come. Agora, com o povo, o diabo nunca os confrontou. Deus viu a fome do povo e disse: espera aí, eu amo meu povo, eu tenho uma aliança com ele, eu vou mandar maná. E ainda assim mesmo, comendo maná, eles murmuram. Jesus estava com fome, Deus não mandou pão, e ainda teve que ouvir do diabo: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Segundo, no versículo 5, Jesus estava do alto do monte, e o diabo ofereceu todos os reinos do mundo. Jesus respondeu para ele e disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor o teu Deus e só a Ele servirás. Já o povo de Israel, quando saiu do Egito, a Bíblia diz que saiu cheio de ouro, porque Faraó teve que compensar o trabalho escravo de 412 anos que aquele povo teve. No capítulo 32 do livro do Êxodo, aquele ouro se torna urina, porque eles pegaram todos os ouros que eles trouxeram do Egito e fizeram um bezerro de ouro para adorar. E sabe o que Moisés estava fazendo, pastor Júnior? Aleluia, Êxodo 24, versículo 18 diz que Moisés subiu ao monte 40 dias e 40 noites para orar. E quando ele orou a Deus, o Senhor o entregou a lei. O Senhor o entregou o pão vivo que descia do céu, a sua palavra. E deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Aleluia, quem passa pelo deserto orando não sente a fome do pão. Aleluia, quem está cheio da palavra, quem está vivendo sobre a palavra, enfrenta o deserto e não morre dentro dele. Diferente de Jesus, o povo tinha ouro, o povo tinha riquezas. Agora o povo estava indo para Canaã para se tornar uma nação, e ainda assim murmurou. A última tentação que Jesus sofreu nas mãos de Satanás. Versículo 12, Satanás tinha mandado que ele se lançasse do pináculo do templo em Jerusalém. Mas ele respondeu e disse: está escrito, não tentarás o Senhor, o teu Deus. Já Israel, na primeira oportunidade que eles tiveram para adorar a outro Deus, eles pegaram toda a riqueza que o Deus deles o tinha dado e transformou em um Deus que não via, que não falava, que não ouvia e que não podia fazer nada por eles. Você está entendendo que tem gente passando pelo deserto e ao invés de se esvaziar do que Deus colocou nele, está se enchendo da palavra? Porque, irmãos, Jesus não venceu aquele deserto, nem o diabo, questionando por que o diabo estava ali induzindo a identidade dele. Jesus venceu o diabo com a palavra. Irmãos, o diabo tinha acabado de escutar no Jordão a voz de Deus dizendo: esse é meu filho amado em quem a minha alma se compraz. A primeira coisa que o diabo disse quando Jesus entrou no deserto foi: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão e come. O diabo no seu deserto vai querer dizer para você que você não é filho de Deus, que Ele não te ama, que você não vai conseguir sair dali. Mas você precisa se posicionar. É no deserto que tu tem que orar, é no deserto que tu tem que comer da palavra. A tua fome não é de pão terreno, a tua fome no deserto é de pão do céu. É de pão do céu, é de pão do céu. O deserto não vence um crente que está cheio da palavra. O deserto não vence um crente que está que está cheio da palavra. Não vence, não vence, não vence. Sabe qual era o mal do povo de Israel? Eles estavam fartos de maná, mas vazios de palavra de Deus. Sabe qual foi a diferença para Jesus? Ele estava vazio de maná, sem pão da terra, mas estava cheio da palavra do céu. E não pense você que o seu deserto maltrata primeiro a sua carne do que o seu espírito. Não, primeiro que você é um ser espiritual, você não é um ser carnal. Antes você vai sofrer no seu espírito, depois isso vai trazer resquícios à sua carne. Então olha, tem muita gente achando que a fome dele é da terra, mas na verdade o seu vazio é do céu. A sua fome é do céu. Ravenhill dizia assim, ó, que o homem tem um vazio do tamanho de Deus. E ele pode tentar preencher com dinheiro, com casa, com marido, com filho, com papagaio, cachorro, gato, com quem quer que seja. O vazio que está no homem tem o tamanho dele, e só ele pode preencher.
Você está em deserto, mas não vai morrer. Você está em deserto, mas não vai morrer. Você está entendendo mais ou menos a ordem que eu quis trazer sobre o deserto nessa noite? Tem gente passando pelo deserto sendo provida e murmurando. Tem gente passando pelo deserto sem provisão, mas agradecendo. E olha, o que foi que eu falei aqui? Eu acabei de dizer para você que o deserto que você está atravessando não é para você morrer nele, é para Deus começar uma história na sua vida após ele. Existem livros messiânicos que trazem registros de Jesus até os seus 12 anos. Olha, dos 12 aos 30, ninguém ouvia falar mais sobre ele. Ele passou 18 anos recluso. A última memória que tinham de Jesus era ele com 12 anos ensinando aos rabinos da sinagoga. Depois disso ninguém ouviu falar sobre aquele menino extraordinário. Ele passou 18 anos sumido. Aí onde é que ele reaparece? No Jordão para ser batizado. Aí o pai diga assim: uau, o cara passou 18 anos escondido. Deus podia já batizar ele, levar ele logo para o ápice do seu ministério, porque ele só ia ter 3 anos de ministério. Mas a primeira coisa que Deus faz depois do batismo de Jesus é levar ele para o deserto. Aí a gente está dizendo: foi o diabo que me colocou aqui. Ô capeta, sai do meu deserto. E Deus está dizendo: não foi capeta, não foi diabo, não foi mãe, não foi papagaio, cachorro, menino, marido, vovó, foi não, fui eu que te levei lá. Ô irmãos, eu amo um texto que está em Jeremias capítulo 2, versículo 2 ao 3. Diz assim, ó. Diz assim, vamos ler nessa noite. Eu queria ler com você esse texto. Isso é tremendo. A palavra de Deus é viva e eficaz. Eu já estou terminando. Jeremias capítulo 2, versículo 2 ao 3 diz assim, ó. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor. Olha o que Deus falou àquele povo. Lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus desposórios, quando andava após mim no deserto, numa terra que se não semeava. Então Israel andava em santidade para o Senhor, e eram as primícias da sua novidade. Todos que o devoraram eram tidos por culpados. O mal não vinha sobre eles, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Irmão, sabe o que Jeremias estava dizendo? Israel, eu vim aqui com a mensagem de Deus para vocês. Deus mandou dizer para vocês que Ele está com saudade daquele tempo que vocês viviam lá no deserto. Irmão, Deus não tem memória do seu deserto. Deus às vezes tem saudade do seu deserto. Sabe por quê? Porque Deus sabe que no deserto você era mais crente. Jeremias citou 2 características que Israel tinha. Primeiro, Jeremias falou que Israel dependia de Deus no deserto. Segundo, Jeremias falou que Israel ia depois de Deus. Quando vocês iam após mim, o que é isso? Deus ia na frente, abrindo o caminho, e Israel ia marchando atrás. Israel não metia os peitos e tomava a direção que eles queriam para Deus e após ele. Um dia eu ouvi o testemunho de um pastor em Portugal. Ele morou aqui quase 16 anos. E eu perguntei para ele, eu disse: pastor, Deus falou com o senhor para ir para a América? Ele disse: eu não, eu fui pedir para Deus ir comigo. Eu disse: foi por isso que o senhor se arrebentou. Ele disse: misericórdia, você é brabo. Eu disse: eu não sou verdadeiro. Deus estava dizendo: olha Israel, eu amava quando vocês permitiam que eu fosse na vossa frente e vocês iam após mim. Eu amava quando vocês me priorizavam, quando vocês entendiam que vocês precisavam andar por minha direção. Porque, irmão, terrível coisa é a gente meter os peitos, tomar decisões e depois querer colocar a culpa em Deus. Deus, por que aconteceu isso? Deus, por que foi assim? Deus, por que foi desse jeito? Deus, por que eu quebrei a cara? Aí Deus te responde: não foi porque você quebrou a cara, foi porque eu não falei nada e você achou que eu tinha falado alguma coisa. Aleluia, não foi porque eu quis que você fosse para ali. Você decidiu ir. E aí, minha filha, eu tive misericórdia de permitir que você sobrevivesse. A gente tem que parar de culpar Deus por coisas que Ele não tem culpa. E a terceira coisa que Deus disse a Israel: vocês eram santos quando estavam no deserto. Irmão, você pode estar até passando por um deserto,
Mas esse deserto talvez tenha te levado para um nível de santidade tão grande que você não imagina, que você nem tem noção do que você está se tornando em Deus. Porque, irmão, não vem com essa de dizer que em oásis a gente canta, que em oásis a gente dá glória a Deus, que em oásis a gente lê mais a palavra, aleluia, que em oásis a gente está tudo bem, está tudo legal. É mentira. É no deserto que a gente ora mais, que a gente clama mais, que a gente se consagra mais, que a gente vem para a igreja. É no deserto que a gente busca a face de Deus. E o buscar a Deus santifica o crente. O buscar a Deus santifica o crente. Esses dias eu estava lembrando de quando eu gostava de cantar os hinos da harpa, de quando eu gostava de orar, de quando eu gostava de ler mais a palavra sem tempo para terminar. Irmão, eu era mais crente do que eu sou hoje, muito mais. E é inegável que eu não vivo mais o nível de santidade. Quando eu falo santidade, eu falo de comunhão com Deus, hoje do que eu tinha antes. E é por isso que às vezes Deus não tem memória, Deus tem saudade do nosso deserto. Ei, Deus não lembra do que a gente sofreu lá, mas Deus lembra de quem a gente se tornou lá. Irmão, Deus nunca vai olhar para o teu deserto e falar assim: tadinho do meu filho, andava tão maltrapilho. Tadinho do meu filho, andava tão triste. Tadinho do meu filho, andava tão cabisbaixo. Tadinho do meu filho, andava tão tristonho, andava tão sem direção. Não. Deus vai olhar para o seu deserto e lembrar dos dias em que você não tinha direção e disse: Senhor, me direciona. Dos dias que você não tinha o que comer e disse: Senhor, manda a provisão vinha na porta da casa. Dos dias que você não tinha uma roupa para vestir, com a mesma roupa para o culto toda semana, e Deus levantava uma irmã com a roupa da loja e dizia: olha aqui, Deus mandou eu te abençoar. Eu já vivi isso. Não tenho vergonha nenhuma de falar. Eu já vivi isso, irmãos. Eu sei o que é ver Deus prover no deserto. E não existe coisa melhor do que ver a manifestação de Deus dentro da nossa ignorância, da nossa impossibilidade, daquilo que a gente não tem controle e não tem coisa melhor. Olha, irmão, não se torne escravo do seu trabalho. Não se torne escravo da sua rotina. Não se torne escravo do seu dólar. Não se torne escravo, não se torne escravo. Deus não depende do seu dinheiro para nada, porque quando Ele quer fazer, Ele faz. No dia que eu disse: Senhor, eu não quero comer na mão de ninguém, eu quero ver a tua provisão, eu vi Deus manifestar a sua glória. Você precisa entender isso, irmãos. Deserto não é para você se mover, é para Deus se mover através de você e para você. Deserto não é lugar da gente dar ordem. Deserto é lugar de Ele ordenar a bênção e ela vir. Deserto não é lugar de eu morrer, deserto é lugar de eu sobreviver. Deserto não é lugar de eu chorar, deserto é lugar de eu me alegrar, porque eu estou passando pela luta. Eu estou em deserto, mas estou vendo a glória de Deus. Eu não vou mentir para você que eu queria estar vestido com ferragamo, um negócio mais legal, mas estou aqui de Primark, ó. $12, $15, $15, mas estou bonito. Estou passando pelo deserto, mas talvez se você olhar para mim, você vai dizer assim: rapaz, ele está bem, está legal, está mais ou menos. Estou sobrevivendo, estou caminhando, irmãos. Sabe por quê? O deserto não pode me paralisar. Eu não tenho um ferragamo, mas tenho um Primark. Eu vou botar a melhor roupa que eu puder, o melhor sorriso na minha boca, e vou dizer: eu estou em deserto, mas ele tem um fim. Eu estou em deserto, mas ele tem um fim. Eu estou em deserto, mas ele tem um fim. Calbraçai. Oh, aleluia. Deserto não nos desgasta, pelo contrário, nos fortalece. Sandália não se gastou, roupa não se gastou, comida não faltou, água também não, nem nuvem e nem coluna de fogo. A única coisa que faltou no deserto foi gratidão por um Deus tão grande e provedor. Tem crente aqui nessa casa nessa noite? Oh, meu Deus, eu sinto Ele aqui. Sabe o que Deus falou comigo hoje, quando eu estava vendo esse texto aqui? Deus falou assim: Wallace, é tempo de esquecer da rebelião de Corá, Datão e Abirão, da lepra de Miriam, da murmuração, do chão que se abriu, da serpente abrasadora, das águas amargas de Mara. É tempo da gente esquecer, irmão, todas as maltratações do deserto e do passado, e olhar para frente e dizer: move on, maior é o que Deus tem para mim.
1 Pedro capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Pedro disse: não podemos andar ansiosos por coisa nenhuma, porque Ele tem cuidado de nós, porque Ele tem cuidado de nós. Você não está debaixo do cuidado humano, você não está debaixo do cuidado de um homem que falha, você está debaixo do cuidado daquele que nunca falhou, que nunca errou, que nunca perdeu em questão, que nunca voltou atrás. Oh meu Deus, oh meu Deus. Êxodo 16, versículo 35, sabe o que a Bíblia diz? Que durante os 40 anos no deserto, todos os dias, Deus nunca deixou o maná faltar. E sabe o que eu acho mais tremendo? Quando se falamos de maná, no dia que o povo quis estocar para comer amanhã, Deus disse: não, vai azedar. Eu quero mandar maná fresco. Joga fora o que está estocado, porque vocês vão ter que conviver com Deus que provê o dia. Ei, vocês vão ter que conviver com um Deus que proveu hoje, mas vai prover amanhã também. Olha, quando armazenamos o maná, mostramos que não confiamos no Deus que proveu hoje. Quando armazenamos o maná, estamos dizendo: a minha fé não é tão grande para crer que o Deus que proveu hoje vai prover amanhã. Aleluia, aleluia. Eu acho um dos conselhos mais lindos que o apóstolo Paulo, da igreja de Filipenses, ele diz àquele povo: não andem ansiosos por nada. Quando vocês forem orar querendo saber o futuro, entre com ações de graças, apresentando o desejo de vocês de conhecerem o futuro. Sabe o que Paulo estava dizendo? Antes de querer saber o futuro, agradeça pelo hoje. Você está tão preocupado com o que vai acontecer amanhã, você está tão preocupado com sair do deserto, que você não está agradecendo pelo que Deus está fazendo no deserto. Diga: eu creio. Diga: eu creio. Cadima, siga em frente nessa noite. Siga em frente nessa noite. Siga em frente nessa noite. Lembrando sempre: eu estou em Ber-Mitbah, eu estou em deserto, não no deserto. E quando eu estou em deserto, é sinal que ele vai acabar. Talvez no Bar-Mitbah, no deserto, talvez ele não tenha fim, porque é uma geografia. Deserto não deixa de ser deserto. Sim ou não? Perceba que a Bíblia fala a respeito do deserto do Negev, a primeira vez, em Gênesis 26. Isaac foi o primeiro homem que morou ali. Olha, quase 5.000 anos passaram. Continua sendo deserto. Sim ou não? A gente vai lá, né? Não é ou não é, pastor da Ruth? É deserto até hoje. Não melhorou nada, é deserto. Porque é uma geografia, geografias não mudam. Agora, coisas atemporais podem mudar. Em deserto é diferente. Deus está falando de um tempo. É algo que está acontecendo agora, mas pode não acontecer amanhã. Então, ó, já começa a agradecer, porque o deserto está acabando. Aleluia! Já começa a agradecer, porque o deserto está acabando. Aleluia. Já vai esquecendo pelo que passou. Eu vou encerrar sobre o que eu falei de Jesus e termino essa mensagem. Olhe o seu deserto como o começo de uma nova história. Jesus passou 18 anos escondido. Aí ele foi batizado, foi levado ao deserto. É o que eu falei, acabei de falar para vocês. Deus poderia ter levado Jesus para o ápice do ministério tão curto dele de 3 anos. O primeiro lugar que Deus põe ele é no deserto. Só que quando ele sai do deserto, a primeira coisa que ele vive é o começo do seu ministério. Você está entendendo que talvez a maior experiência da sua vida vai vir após esse deserto que você vai vencer? Lembra da escola que eu falei? Não adianta estudar bem o ano todo e reprovar na prova final. Faz tudo certo. Passa pelo deserto certo. Termina o deserto de forma certa. E entra na terra da promessa, que é o próximo ano letivo, da forma certa também. Deus está dizendo: eu não posso arrancar você desse deserto enquanto eu não te aprovar nele. Não repita o ano, irmão. Não deixe 40 dias virar 40 anos. Termine seu ano letivo bem. Passe na prova bem. Porque quando Deus te arrancar
desse deserto, algo muito maior virá após. Ninguém entra numa faculdade se não terminar o ensino médio. Primeira coisa que você faz quando você se matricula na universidade é mostrar o certificado do ensino médio que você concluiu. O certificado é a autoridade de que você venceu aquilo. Deixa eu te falar, quantos certificados você tem nas prateleiras da sua vida? Quantos certificados você tem? Porque o número de certificados que você tem define o número de desertos que você venceu. Você é alguém que desiste no meio do ano letivo? Ou você é alguém que vai até o fim e recebe o certificado? E aí quando alguém olhar para você e falar assim: está querendo fazer matrícula na faculdade? Estou, porque eu fiz o ensino médio, está aqui, ó. Eu fui aprovado. Eu fui aprovado. Você tem autoridade para falar daquilo. Amém? Você tem autoridade para falar daquilo. Você pode olhar e falar assim: uau, 3 anos de ministério, um período tão curto, para que vivenciar deserto? Para que passar por isso? Deixa eu te falar, se Jesus não tivesse vencido o diabo no deserto ali pelo poder da palavra, talvez ele não conseguiria cumprir o maior desenho que Deus o deu, que foi de ir para o Calvário e salvar a humanidade. Se Jesus fosse fraco para não suportar o deserto, talvez ele não suportaria a cruz. E Deus está dizendo: esse deserto que você acha que é grande, na verdade é pequeno. É muito pequeno para o tamanho do seu propósito. Seu propósito é até grande, que talvez Deus poderia te dar um deserto maior. E você já está reclamando, por isso que Deus sabe com quem trata, pastor. Deus sabe com quem trata. E eu disse a Deus: Senhor, eu prefiro viver o que Jesus viveu, a não provisão, mas vencer o meu deserto de forma curta, do que viver o que Israel viveu. Ser provido, mas não entender o para que eu estou ali. E passar longos tempos no deserto. Termino essa mensagem te dizendo: não se acostume com o seu deserto. Você não foi feito para morrer ali. Você não foi feito para estar ali. Você foi feito para passar por ele. Você foi feito para vencê-lo. Você foi feito para vencê-lo. Meu Pai, fique de pé nessa noite. Obrigado, Miriam, por ter vindo me ajudar. Deus te abençoe. Oh, Jesus. Eu estou pregando para a gente, irmão, que talvez não está sabendo sair desse deserto que já está há tanto tempo consumindo. Talvez você está dizendo: Deus, ninguém conhece o meu deserto. Ele está dizendo: eu conheço. Eu sei, foi eu que te coloquei nele. Eu sei qual é o seu deserto.